Retornamos aqui, agora com o tempo que eu tinha disponibilizado para vocês, responderem aí algumas questões. Obviamente, questões que tiramos aí dos próprios exames de suficiência, de ENADES, exames aí de pessoas que estão concluindo as suas graduações, questões de concursos, como são cobrados esses conhecimentos perante a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na primeira delas, eu estou questionando aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal contempla aspectos importantes da política tributária. Acerca deste assunto, assinale a opção correta. Então, tenho na alternativa A, os municípios, respeitando-se a sua autonomia financeira, estão obrigados a instituir e prever, mas não a arrecadar todos os tributos que são de sua competência constitucional. Nos estados, admite-se a majoração ou criação de tributos, bem como a elevação de alíquota para custear despesas criadas por lei e que devam ser executadas ao longo de um período, como nós lembramos, de 3 anos. Na alternativa C, em razão da repartição de receitas tributárias com os demais entes federados, os recursos advindos dos impostos não são computados para fins de apuração da receita líquida corrente da União. Cuidado com essas repartições. O Poder Legislativo Municipal está autorizado a reestimar a previsão das receitas de taxas ou impostos feita pelo Poder Executivo, no âmbito da tramitação da respectiva Lei Orçamentária Anual, no caso a LOA, desde que haja prévia manifestação do Tribunal de Contas. É vedada a realização de transferências voluntárias ao município que não instituir legalmente determinada taxa em razão do exercício do poder de polícia. Então, dentre essas alternativas, tal qual eu fiz a leitura de A a E, qual dessas é considerada a correta? No caso aqui, a alternativa B, de bola. Por quê? Os estados, né, admite-se que, nesses estados, a majoração ou criação de tributos, bem como a elevação de alíquotas para custear despesas criadas por lei, obviamente, e que devam ser executadas ao longo, sempre reforçando, de um período de 3 anos. Então, o que quer dizer? O município, mesmo ele respeitando a sua autonomia, estão obrigados a instituir e prever, mas não arrecadar. E isso não é real. Por quê? Se ele elaborou o seu próprio plano plurianual, o prefeito, no caso, quando de assumir o seu mandato, consequentemente, ele já teve a previsão do que ele vai arrecadar e instituir na categoria de tributos para os seus 3 anos de competência como prefeito. Na alternativa C, em razão da repartição das receitas tributárias, né, os recursos advindos dos impostos não são computados. Claro que sim, porque como é que nós vamos estar constituindo aí a receita corrente da União se eu não tiver o input de todas essas receitas? O Poder Legislativo Municipal está autorizado a reestimar a previsão das receitas. Não. O Poder Legislativo Municipal, ele coordena as atividades do seu governante e de suas alterações, caso liberadas pelo Poder Judiciário, para alterar o seu plano orçamentário. E é vedada a realização de transferências voluntárias ao município. Não é vedado. A transferência pode ser realizada, inclusive, de acordo com uma necessidade extrema. Obviamente, se não estiver dentro do orçamento, nós teremos aquelas arrecadações ou fundos que foram criados para o atendimento de necessidades emergenciais em cada município. Na segunda questão que eu tinha disponibilizado, né? Se a despesa total com o pessoal exceder a 95% do limite permitido pela LRF, não será vedado ao poder ou órgão referido nesta lei
que houver incorrido no, por exemplo, neste excesso, realizar provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título aí que ele venha necessitar, conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo as exceções, alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa, extinguir cargo ou função, criar cargo, emprego ou função. Então, só reforçando, se eu estou com problema no limite permitido por lei da responsabilidade fiscal, que eu não possa exceder a 95% da despesa determinada com o pessoal, o que eu terei que desenvolver para não exceder ainda mais a esse percentual determinado por lei. Porque a partir do momento que eu ultrapasse esses 95%, eu terei que prestar contas especiais, inclusive ao próprio ente da União. Então eu vou ter que extinguir cargos ou função no intuito de reduzir a minha conta de despesas com o pessoal. Agora, como fazer isso? Ele vai ter que trabalhar principalmente os valores pagos por função. Porque quando nós falamos função, são aquelas denominadas funções gratificadas a cargo de coordenação, a cargo de gerência, a cargo de diretoria, que eles têm direito, o servidor tem direito de acordo com sua atividade e com seu serviço que está sendo prestado para a sociedade. Então, no caso, por ele ter direito a esta função, ele pode estar elevando assim o quê? O valor da folha de pagamento e, consequentemente, constituindo aumento na despesa com o pessoal. Portanto, neste caso, este enter, para não desobedecer o que foi estabelecido por lei, né, ele não vai poder criar novos cargos e salários, e sim terá que, no caso, extinguir cargos e função de acordo com a sua necessidade e controle da sua despesa. Por quê? Como nós já vimos, ele tem 3 anos. Ele tem um triênio para desenvolver as suas despesas e, consequentemente, a sua arrecadação. Ele não poderá exceder a esse limite estabelecido de 95% lá das suas despesas com o pessoal, porque, como nós já vimos hoje no início da aula, é determinado que 60% da receita líquida corrente de cada ente público será destinado a gasto com o pessoal. Dentro desses 60% que foi determinado entre o Poder Legislativo, Judiciário e o Executivo, como são distribuídos esses valores dentro do limite estabelecido, de até 60% da receita corrente. Então, o que quer dizer? Eu tenho 40% das demais para cumprir as demais despesas. Portanto, se um estado ou um município está com problema de exceder a 95% do limite determinado pela LRF, não será vedado ao poder ou órgão referido desta lei que houver incorrido no excesso de, terá que extinguir cargo ou função do seu quadro de servidores públicos. Na pergunta número 3, o que eu estou solicitando? A repartição dos limites legais com despesa com pessoal pelos estados não poderá exceder, respectivamente. No caso aqui, eu tenho 2,5% para o Legislativo, incluso o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário, 40,9% para o Executivo e 0,6% para o Ministério Público. Alternativa B, 6% para o Legislativo, incluso o Tribunal de Contas, 4% para o Judiciário, 49,3% para o Executivo e 0,7% para o Ministério Público. 3% para o Legislativo, na alternativa C,
incluído o Tribunal de Contas, 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público. Já na alternativa D, temos a opção de 4% para o Legislativo, 5% para o Judiciário, 48% para o Executivo e 3% para o Ministério Público. E na última alternativa, a E, 3,5% para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, 5% para o Judiciário, 48,5% para o Executivo e 3% para o Ministério Público. Essa estava super tranquila obter essa resposta porque eu já informei. Eu passei dentro do aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal como está distribuído os percentuais aqui para a distribuição entre o Poder Legislativo, incluso o Tribunal de Contas, para o Judiciário, o Executivo e o próprio Ministério Público, aqui no caso, a alternativa C, onde eu apresentei para vocês 3% para o Legislativo, 6% para o Judiciário, 49% para todos os órgãos do Poder Executivo e 2% para o Ministério Público. Claro que, de acordo com a pergunta anterior, é exatamente o controle deste percentual que eu terei que estar sempre analisando. Porque quando eu chegar a 95% desse limite, eu já vou receber uma das primeiras sanções do Poder Judiciário. Por quê? Para que eu seja acionado quanto ao controle das minhas despesas, o que efetivamente eu estou desenvolvendo como despesa com o pessoal. Mais uma dúvida e mais uma questão que eu deixei para vocês com relação à LRF, que prevê como sanção administrativa a suspensão das transferências. Em que condições? Nas transferências constitucionais, no caso de não publicação de relatório de gestão fiscal, como eu já apresentei para vocês anteriormente, há uma sanção voluntária, no caso do Estado, não encaminhar suas contas ao Poder Executivo da União até 31 de maio, para fim de consolidação das contas que esses entes da federação terão que prestar com relação aos exercícios anteriores. As transferências constitucionais, no caso do chefe executivo, ou nos 2 últimos trimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. As transferências voluntárias, no caso do aumento de despesa com pessoal, que não atende às exigências previstas na LRF para este fim, tal qual a questão anterior. E uma transferência voluntária, caso o ente federado deixe de efetuar os pagamentos dos precatórios incluídos até 30 de junho do exercício anterior na sua lei orçamentária anual. O que quer dizer? Na LOA, o qual ele vinha trabalhando. A alternativa aqui correta, no caso, ele deixa de receber as transferências voluntárias, no caso do Estado não encaminhar suas contas ao Poder Executivo da União até 31 de maio para fins de consolidação das despesas desse ente que nós estaremos trabalhando aí dentro dos limites estabelecidos pela LRF. Agora aqui uma perguntinha bem tranquila, né? De tanto que nós já estamos explorando já no nosso segundo encontro de hoje. O instrumento de planejamento utilizado no setor público, no qual devem ser estabelecidas de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Trata-se aí de alternativa A, do plano plurianual, da LOA, do orçamento plurianual, da LDO ou de um plano diretor. Como já venho explorando desde o início dos nossos trabalhos, tudo cabe ao plano plurianual, desenvolvido pelo governante quando de assumir o início do seu mandato, lembrando sempre que ele vai vivenciar o triênio,
do seu plano, porque o seu primeiro ano de mandato, ele estará desenvolvendo o fechamento do seu antecessor. Por isso, sempre trabalhando na categoria trienal, que é quando um governante vai conseguir desenvolver e aplicar todo o seu planejamento dentro do seu plano de governo. A lei que estabeleceu o plano plurianual terá vigência de apenas 2 anos, devendo ser elaborada no primeiro e no terceiro exercícios financeiros. Ela deve, até o primeiro exercício financeiro do mandato subsequente àquele em que foi elaborado, de 5 anos, devendo ser elaborado no último ano de cada mandato, de 3 anos, devendo ser elaborada no primeiro ano do mandato para entrar em vigor no segundo ano, e até o último exercício financeiro do mandato em que for elaborada. Então, a lei que estabeleceu o plano plurianual terá vigência, no caso de 3 anos, devendo ser elaborada no primeiro ano do mandato para entrar em vigor no segundo ano. No caso aí, quando este governante terá aí o seu plano plurianual desenvolvido. Então, nós temos aqui, na resposta D, que esse plano plurianual terá vigência de 3 anos, devendo ser elaborado no primeiro ano do mandato para entrar em vigor no segundo ano do mandato do novo governante. Os anexos de metas e riscos fiscais aqui na questão número 7 integram a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, o PPA, o Plano Plurianual, o Balanço Orçamentário ou a Demonstração das Variações Patrimoniais, a DVP. No caso aqui, a Lei Orçamentária Anual, alternativa A. Os anexos de metas fiscais, também já apresentado, quando o discorrer do nosso conteúdo. Eu também já mencionei sobre esses anexos, em qual lei eles devem estar. E por que na Lei Orçamentária Anual? Porque é o exercício que nós vamos estar desenvolvendo. Nós temos o PPA para 4 anos, sendo que o mandato será dos próximos 3 anos, por isso na questão anterior o PPA terá validade para os próximos 3 anos, e na lei orçamentária do exercício que estaremos trabalhando, aí sim estaremos anexando o quê? Os anexos das metas e riscos fiscais que integraram a LOA do exercício corrente. Então, concluímos aqui o que tínhamos para estar desenvolvendo com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Como o início da nossa aula de hoje, que no nosso primeiro encontro falamos da administração pública e falamos do planejamento dos gastos públicos. Então, na consequência, se eu falei da administração e falei do planejamento, consequentemente eu tenho que estar mencionando a legislação. Por isso, hoje, nós iniciamos a nossa aula sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que é quem determina todo o controle e registra todas as atividades a serem obedecidas por todos os governantes do nosso país e em todas as esferas. Então, nós temos lá os princípios de administração, o planejamento do gasto público, sendo estes oficializados e legalizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, deixei essas questões para vocês treinarem. No caso, essas 5 ou 6 questões que eu disponibilizei, que considero importante para quem está se preparando para estar desenvolvendo um exame de proficiência. No caso, as questões que foram abordadas. Na continuidade, para que possamos
ter um maior entendimento da contabilidade aplicada ao setor público, vamos iniciar agora a denominada Receita Pública. Só hoje eu já mencionei N vezes a importância dessa receita e como está classificando essa receita. Então, vamos ao dar o início aí, o que é a Receita Pública. Então, na contabilidade pública, esta receita engloba todo e qualquer recolhimento de recursos feito aos cofres públicos, realizado sob a forma de numerário e de outros bens representativos de valores, o que quer dizer da arrecadação tributária. Então, se eu tive arrecadação, eu estou gerando o quê? Uma receita. E esta receita ela engloba todo e qualquer recolhimento de recurso feito aos cofres públicos. Por quê? A partir do momento que eu tenho um controle das despesas que serão realizadas dentro desse exercício, eu já tenho também a prefixação dessas receitas. E para que eu efetivamente possa desenvolver essas despesas, eu tenho que ter o recolhimento das denominadas receitas públicas, que podem ser em bens numerários, recolhidas aos cofres públicos, ou de outros tipos de bens representativos de valores. Em continuidade aí a receita pública, quais os tipos de receitas que são obtidas dentro da contabilidade? As receitas originárias e as receitas derivadas, que nós vamos estar desenvolvendo cada uma delas. O que são as receitas originárias? As que têm como origem o próprio patrimônio público ou na atuação do Estado como empresário, sem que o mesmo exerça, no caso aí, os seus poderes de autoridades, nem imprima coercitividade a exigências de pagamento, apenas cobrando preços por bens e serviços fornecidos, como, por exemplo, a venda de combustível e o recebimento de aluguel. O que quer dizer? Se eu tenho uma organização, eu trabalho numa instituição, e que sobra um determinado espaço e eu faça essa referida locação, essas serão as receitas originárias, especificamente de uso do patrimônio público. Como, por exemplo, dentro de uma instituição de ensino pública, essa instituição ela terá espaço reservado para caixas eletrônicos, terá o espaço da lanchonete, terá o espaço de papelarias, espaços para reprografias. Então, todos esses espaços locados por seus proprietários dos negócios vão pagar aluguel para a instituição. Então, esse espaço que é alugado para um banco, para uma instituição financeira, é alugado para um proprietário de uma papelaria, para estar vendendo materiais necessários ao desenvolvimento das atividades estudantis, um setor de reprografia que vem atender a esses alunos, desde que eles sejam geradores de receita para um proprietário, o mesmo terá que pagar pela locação do referido espaço. E este é um dos exemplos, né, que nós denominamos como uma receita originária, que tem origem no próprio patrimônio público ou na atuação do Estado. O que quer dizer? Ele está tendo uma receita originária do uso do seu próprio patrimônio. Ainda, né, nas receitas, depois das receitas originárias, nós temos as receitas derivadas. Por sua vez, são obtidas dos particulares, envolvendo o que? O patrimônio alheio e não do Estado. Esse tipo de receita deriva, portanto, do comando unilateral de sua vontade. São as rendas que o Estado colhe do setor privado, por ato de autoridade, no uso da supremacia estatal,
decorrendo, portanto, de atividades coercitivas do próprio Estado sobre os particulares, como, por exemplo, os tributos, as multas, os confiscos, as apreensões e outras penalidades pecuniárias. Então, para que uma receita seja classificada como derivada dentro de um Estado, ela é instituída por esse próprio ente. No caso aí, quando ela impõe a lei e a vontade do Estado em cobrar do cidadão para que ele possa desenvolver as suas atividades. No caso, numa receita derivada para um Estado, ele pode estar cobrando, por exemplo, os tributos, ICMS, IPVA, que ele vai estar cobrando do cidadão, impostos esses classificados na categoria estadual. Vai estar cobrando também multas, confiscos e as próprias apreensões e outras penalidades que o Estado assim possa aplicar sobre o cidadão e, nesse caso, efetuar uma arrecadação. São as denominadas receitas derivadas. Então, dentro da receita pública, a classificação de acordo com a Lei 4.320 de 64. Ela é orçamentária e extra-orçamentária, sendo que a receita orçamentária e extra-orçamentária, ambas também serão classificadas como receita corrente e receita de capital. Então chegamos no momento aí onde estamos efetivamente praticando contabilidade aplicada ao setor público. Por quê? Já passamos anteriormente pelas receitas, as receitas originárias e as receitas derivadas. Passamos o que é uma receita originária, o que é uma receita derivada. Agora, aquela mais importante, a classificação mais importante a ser aplicada em nenhum sistema contábil aplicado ao setor público. Como eu classifico as receitas? Principalmente entre orçamentária e extra-orçamentária. Como a própria nomenclatura, a orçamentária, aquela já prevista. Faz parte do meu orçamento. Orçamento este, que é parte integrante do meu plano plurianual. Desenvolvido anualmente pela Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO, que vai disponibilizar às instituições o uso dos recursos através da Lei Orçamentária Anual, como nós já vimos anteriormente. Então, se eu pergunto qual a classificação das receitas públicas segundo a Lei 4320, as receitas são classificadas em orçamentária e extra-orçamentária, sendo ambas subclassificadas em correntes e de capital. Então, receitas correntes, como por exemplo, impostos, lá no primeiro item como uma receita tributária, taxas e contribuições de melhoria. Receitas de contribuições, por exemplo, a CPMF, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, como nós já vimos anteriormente, referente a recursos recebidos de outros órgãos e entidade de direito público ou privado, e outras receitas correntes, no caso, multas e juros, indenizações, receita da dívida ativa, aplicações financeiras e receitas diversas, entre outras. Essa numeração que eu estou colocando aí, inclusive já mostrando a categoria de nível, como por exemplo, 1, receitas correntes, 1.1, receita tributária. O que nós temos dentro dessas receitas tributárias? Na 1.11, impostos, na 1.12, taxas e 1.3, contribuições de melhoria. Já o segundo grupo, classificado dentro da receita corrente, aí no caso, as receitas de contribuições dentro
do item 1.2. As receitas patrimoniais no item 1.3 e assim sucessivamente. 4. A receita agropecuária, industrial, receita de serviço, receita de transferências correntes, mesmo que de outro ente público, e outras, né? Outras receitas correntes, assim classificadas de acordo com o plano de contas determinado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, como eu vou classificar as receitas correntes e as receitas de capital? No item 2 aqui, as denominadas receitas de capital, porque vai envolver bens numerários, como no caso aqui, operações de crédito, vai envolver investimentos, quando da alienação de bens móveis e imóveis, especificamente quando do aumento do patrimônio daquele ente público, são classificadas como receita de capital. Amortização de empréstimo, o que quer dizer? Se é uma amortização, é porque nós estamos recebendo, né, valores emprestados anteriormente. Valores estes agora que estão sendo amortizados pelos respectivos devedores. Transferências de capital entre instituições e os próprios órgãos públicos e outras receitas de capital, como, por exemplo, ganhos de aplicações financeiras, juros de dívidas que estão sendo cobradas. Então, isso aqui abarca o quê? O que nós classificamos como receitas de capital. Como deu para observar, é o tipo de receita que trabalha especificamente com bens numerários, tanto na categoria de empréstimos, de aplicações ou de investimentos de bens, o que já diferencia da receita corrente, que especificamente depende totalmente da sociedade, como, por exemplo, a principal delas, a receita tributária, a receita de contribuições e as receitas patrimoniais, como a agropecuária, a industrial, a receita de serviço. Então, a movimentação específica solicitada e cobrada da sociedade vai constituir o quê? O que classificamos como receita corrente. Já a receita de capital é aquela, como o próprio nome diz, depende exclusivamente de capital. Então, a principal classificação contábil das receitas estão abordadas entre orçamentária e extra-orçamentária. Dentro de ambas, receitas correntes, receitas de capital. Só reforçando. Então, estágios da receita. Nós temos aí a previsão. Previsão quando? Quando da constituição do PPA. Se ele vai constituir o seu plano plurianual, ele está elaborando o quê? A previsão desta receita, né? No caso, ele vai constituir para os seus 4 anos, sempre lembrando que ele vai desenvolver o triênio e o último ano para o seu sucessor. Depois que eu tenho a previsão, nós temos o lançamento desta receita, a arrecadação e o recolhimento. Quando de uma empresa privada, quando se fala em arrecadação, extinguimos a operação. Por quê? A partir do momento que eu efetuei a arrecadação de um tributo que eu sou devedor, eu cumpri com a minha obrigação. Já para que essa receita seja efetivada como já derivada e pertencente ao órgão público, ele depende do recolhimento. Por quê? A arrecadação é o momento em que o contribuinte vai até uma instituição financeira e efetua o pagamento. Esse é o momento da arrecadação. Quando essas instituições recolhem aos cofres públicos, aí sim, efetivamente, estão disponíveis
os recursos. Então, eu tenho como estágios da receita a previsão, o lançamento, a arrecadação quando do planejamento da receita e o disponível quando do efetivo recolhimento. E todos esses lançamentos, eles são o quê? Através de recolhimentos direto, através de homologação e através de declaração. Como, por exemplo, se eu pago uma multa, é um recolhimento direto. Se eu sou autuado e eu tenho algum processo para cumprir com o Estado, através de homologação. E de declaração, como, por exemplo, a declaração do ICMS, a declaração do IPI, a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, né? No caso até também das próprias pessoas jurídicas, quando se tratando de empresa. Então, são os momentos que nós classificamos aí como estágios da receita. A previsão, dentro do próprio PPA, o lançamento, no caso, como iremos cobrar da sociedade, o lançamento do tributo a ser conhecido pela sociedade do seu respectivo, da sua respectiva cobrança, a arrecadação, quando a sociedade cumpre a sua parte e vai até a instituição e paga por esse imposto, e essas instituições, quando do recolhimento para os cofres públicos. Então, a previsão indica a expectativa da receita por parte da Fazenda Pública. Como eu mencionei, se eu tenho essa previsão, é porque eu já tenho os projetos abordados e os projetos já elaborados daquilo que será desenvolvido pela instituição pública. Então, aí no caso, eu tenho a previsão, indica a expectativa da receita por parte da Fazenda Pública. O lançamento, por exemplo, a individualização e o cadastramento dos contribuintes. Como eu já havia mencionado, um imposto direto, o IPTU, já está dirigido à sociedade, que deve ser pago anualmente. Então, é um imposto direto. Uma homologação, o exemplo, o ICMS. Eu entrego a minha declaração. Eu declaro para o Estado o que assim eu devo. Então, através dessa homologação, eu vou efetuar o recolhimento do ICMS. E como mencionei também, a declaração de imposto de renda. Eu tenho que declarar quais os meus rendimentos. E dessa minha receita anual, o que já foi abatido e contra o que eu tenho a pagar. Aí sim eu vou estar efetuando o efetivo lançamento dessa receita. No caso aí, de IPTU, classificado como um imposto direto, o ICMS, através da própria homologação, e uma declaração, no caso, o exemplo aí, bem vivenciado, o imposto de renda. A arrecadação representa o momento em que o contribuinte liquida as suas obrigações para com o Estado, junto aos agentes arrecadadores, no caso, como eu mencionei, bancos e funcionários fazendários. No caso, banco se enquadra em todo e qualquer tipo de instituição financeira. Como hoje, a própria informática veio a facilitar vários tipos de recolhimento, até pela própria internet ou pelas próprias casas lotéricas que farão essa arrecadação, passam para o arrecadador e este arrecadador vai efetuar o quê? O recolhimento junto aos cofres públicos. Aí sim, efetivamente, a receita chega aos referidos cofres públicos e que poderão estar desenvolvendo as suas atividades com o valor arrecadado. Então, os estágios da receita: a previsão, o recolhimento, a arrecadação, reforçando, né? Previsão, lançamento, arrecadação e o recolhimento. Todos direto, através de homologação e declaração. A previsão, como foi vista, a previsão da receita pela própria parte da fazenda, o lançamento, o que o contribuinte ou o cidadão recebe de informação como está executando
a sua parte para com a sociedade, quando o imposto direto, quando o imposto homologado e quando o imposto declarado. E a arrecadação, quando o contribuinte presta conta ao Estado, recolhendo aos bancos e aos funcionários fazendários. E o recolhimento, efetivamente, quando é entregue diretamente ao Tesouro Público o produto desta arrecadação. Aí finalizou o processo da receita prevista. Por quê? Eu tive uma receita pré-fixada. E como eu venho mencionando, se eu tenho esta receita pré-fixada, porque eu já tenho os projetos que serão desenvolvidos e custeados por esta arrecadação tributária. Ok? Então, como nós vamos estar tratando a efetiva receita orçamentária? Então, as modalidades de ingressos dessa receita. Nós temos a receita orçamentária, nós temos as receitas que são de origens passivas e estorno de despesa. Tudo isso vai desembocar onde? No caixa. E esse caixa aqui conhecido como o cofre público. Porque se eu tenho a receita prevista, eu tenho que ter também a despesa, que será o próximo ponto abordado nas nossas aulas. Depois, se eu tive a receita orçamentária, reforçando como estão classificadas as receitas orçamentárias em receitas correntes e receitas de capital. Depois desses dois momentos, dessas dois tipos de receitas, a receita corrente e a receita de capital, nós temos também os depósitos efetuados de diversas origens, onde o cidadão, que é classificado como um passivo, está efetuando a sua arrecadação, e no caso o estorno de uma despesa. Se eu efetuei uma despesa, cheguei a efetuar o pagamento, foi quando efetivamente gerou essa despesa, e eu estou efetuando um estorno, isso volta. Como, por exemplo, foi feita uma licitação, passamos pelo processo licitatório, foi constituído um ganhador desse processo. Se eu tenho um ganhador desse processo, vai ser constituído um empenho. Quando da elaboração do empenho, fecha-se o compromisso com o ganhador desse processo licitatório. Quando eu tenho esse ganhador, eu já tenho o quê? O reconhecimento da despesa, o lançamento dessa despesa. Quando eu lanço essa despesa e depois, quando eu vou efetuar o pagamento ou a liquidação do empenho, e eu tiver o estorno de despesa, o valor orçamentário está voltando para a sua própria fonte, da qual tinha sido elaborado esse projeto. Tínhamos todo o valor orçado e a despesa não foi totalmente efetuada. Neste caso, o estorno vai gerar o quê? Também uma modalidade de ingresso de receita para o próprio orçamento. Então, a modalidade de ingressos. Ingressos orçamentários. Ingressos que podem ser utilizados para a cobertura de despesas orçamentárias, né? Se eu tenho eu tenho ingressos orçamentários, o que quer dizer? A receita orçamentária vai liquidar e saldar despesas orçamentárias. Como exemplo, temos as receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições. E os ingressos extra-orçamentários, como, por exemplo, os depósitos de terceiros, no caso, calções, são receitas extra-orçamentárias, porque depende do quê? São oriundos dos projetos que o ente público está desenvolvendo para a sociedade e vai gerar o quê? Um ingresso extra-orçamentário. Então, ingressam de forma compensatória nos cofres públicos, como, por exemplo, aí os depósitos de terceiros e as calções que são efetuadas. Então, são o que nós classificamos de modalidades de ingressos dessas receitas públicas, né? No caso aí,
a receita de itens orçamentários, que vão pagar despesas orçamentárias. Então, o conceito especificamente de receita orçamentária. Nós temos aí, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, este manual é o manual agora de 2012, por isso denominado MCASP. O que é este MCASP, né? É o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, agora de 2009, manual este constituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é quem está determinando, está instruindo como a nova contabilidade pública deverá ser exercida agora a partir do exercício de 2012. Por quê? O Brasil adotou, assumiu a responsabilidade, tal qual quando do seu mercado, de suas empresas, estarem disponibilizando as informações de suas publicações, de suas peças e suas demonstrações contábeis financeiras para um cenário internacional, abrindo aí o mercado para novos investidores, porque será de conhecimento desses investidores estrangeiros o qual anda a situação das nossas empresas. E agora também o governo adotou a responsabilidade de disponibilizar também através das suas demonstrações contábeis financeiras, a qual anda a situação do país com referência às receitas e às aplicações dessas receitas para com a sociedade. O que ele arrecada e onde ele o aplica. Obviamente, quando nós falamos em aplicação, é a devolução para a própria sociedade em formas de bens e serviços. Então, aqui no caso, já que estamos tratando do conceito de receita orçamentária, o que esse manual está trazendo agora para nós que vamos estar desenvolvendo, que já estamos trabalhando essa nova modalidade de contabilidade, que são disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constitui elemento novo para o patrimônio público. O que quer dizer? As arrecadações ocorridas dentro de um exercício orçamentário, dentro de uma LOA, a Lei Orçamentária Anual, que estava previsto a arrecadação dessa receita para o cumprimento das despesas, conforme estava previsto dentro do orçamento. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias, que são fontes de recursos utilizados pelo Estado em programas e ações, cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade, como eu venho mencionando N vezes. Toda a receita arrecadada deve ser devolvida à sociedade em formas de benefício. Então, o próprio manual, o MCASP 2012, o manual que foi constituído e agora elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, já vem determinando também o conceito de receita orçamentária. E por que a Secretaria do Tesouro Nacional? Porque quando da criação da Lei 11.638, que determinou toda a nova estrutura da contabilidade aplicada às empresas no mercado privado do Brasil, veio e alterou totalmente a lei até a data de 2007 vigente, que era a Lei 6.404. Vem a 11.638 e determina como as empresas deverão trabalhar com a adoção do IFRS, que é descrito através dos CPCs, dos pronunciamentos determinados por esse próprio comitê, como se trabalhar essas novas modalidades de contabilidade para que tenhamos o quê?
a publicação das nossas peças contábeis, no caso, as demonstrações contábeis financeiras elaboradas pelas instituições privadas, agora a internacionalização também das demonstrações contábeis desenvolvidas pelo setor público. Então, o que quer dizer? O órgão que ficou responsável em controlar esse novo modelo de plano de contas, esse novo modelo das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, como está desenvolvendo esta contabilidade, está a cargo da Secretaria do Tesouro Nacional. Por quê? Ele é o responsável por toda a movimentação dos registros e dos controles contábeis que temos que desenvolver no nosso país. Ele também é responsável pelos próprios tribunais que existem, os tribunais das esferas federal, municipal e estadual. Tudo nós prestamos contas à STN. Então o próprio governo assim o deliberou. Quem vai ficar a cargo da responsabilidade, da implantação, do controle, das novas técnicas, dos novos procedimentos contábeis, inclusive a própria lei está a cargo da STN, a Secretaria do Tesouro Nacional. Porque tudo que for deliberado por este órgão, nós vamos estar desenvolvendo a critério de contabilidade aplicada ao setor público. Então, aí no caso, o MCASP, super recente, 2012, que vem determinando aí o conceito de receita orçamentária. Enfoques da receita patrimonial versus orçamentária. Então, nós temos aí a variação patrimonial aumentativa. Porque o que quer dizer? Dentro das empresas, nós temos o que chamamos de receitas, né? E dentro das empresas, equivale, quando da apuração de um resultado, se ela está obtendo lucro ou prejuízo nas empresas, né? Quando nos referimos às empresas. Já para o setor público, se esse ente ou essa instituição está tendo o quê? Superávit, quando a receita supera a despesa, ou se ela tem um déficit, quando a despesa é maior que a receita. Então, o próprio Tesouro Nacional, o próprio sistema de contabilidade, o novo sistema aí previsto, dando continuidade ao que foi estabelecido pela Lei 4.320, desde 1964, como deve se trabalhar uma contabilidade, como se deve controlar seus registros, as suas apurações, o registro efetivo das receitas, o registro efetivo dos custos, das despesas, despesa orçamentária, despesas extra-orçamentárias, o que vem ocorrendo de acordo com toda aquela classificação que nós hoje já trabalhamos, é na constituição das suas peças o que efetivamente foi obtido na categoria de resultado. Se a minha receita superou as minhas despesas, eu tive um superávit. E se foi o contrário, a despesa superou as receitas, eu tenho um déficit. Cabendo lembrar sempre o que foi já passado da Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite do controle das despesas públicas, essencialmente quanto às despesas com pessoal, os percentuais determinados para os setores, para os poderes executivos, legislativo, judiciário, as sanções quando eu ultrapasso 95% dos valores e dos percentuais estabelecidos por lei, e como também está controlando contabilmente as receitas de despesa. Quando nos referimos a uma variação patrimonial aumentativa, o que quer dizer? Aumento nos benefícios econômicos
sobre a forma de entrada de recursos, aumentos de ativo ou redução de passivos que resultem em uma variação positiva. Na situação patrimonial líquida de uma entidade no decorrer de um período contábil, o que não decorram de aporte dos proprietários. Isso está na resolução do Conselho Federal 1121 de 2008. Então, o que quer dizer? O próprio Conselho Federal, quem instituiu o CPC e quem está coordenando também a obediência das convergência das IPSAs para o controle e para a legislação pública brasileira, como está trabalhando esse novo sistema de contabilidade, o próprio Conselho Federal também está acompanhando, o Conselho Federal de Contabilidade. Porque tudo no nosso país tem que ser abordado e tem que estar aprovado por esse conselho, o Conselho Federal de Contabilidade. E se eu estou mencionando, fazendo um comparativo entre a receita patrimonial e a receita orçamentária, se é uma variação patrimonial aumentativa, o próprio nome já está dizendo, aumenta o patrimônio da instituição. E quando eu tenho, através da receita orçamentária, o orçamento representa o fluxo previsto de ingressos e de aplicações de recursos em determinado período. Isso está onde? No MCASP, dentro dos denominados procedimentos orçamentários. O próprio manual de contabilidade aplicado ao setor público, instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, assim o está determinando. O que é essa variação patrimonial aumentativa e para com as receitas orçamentárias. Lembrando que estamos fazendo aí um comparativo fortemente entre a receita patrimonial versus a receita orçamentária. Porque se eu estou falando de variação patrimonial, nós estamos já nos referindo a uma apuração do resultado, a denominada demonstração de variação patrimonial, a DVP, que é o que nós estaremos abordando e estudando muito mais profundamente quando da elaboração das nossas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Na continuidade do material aí disponível, nós temos aí também algumas questões referentes às receitas públicas. Solicito que desenvolvam e no nosso próximo encontro estaremos dando continuidade às receitas públicas, respondendo às questões que estão aí disponíveis para vocês praticarem, após uma leitura que também recomendo antecipadamente com o material, e além da abordagem da continuidade sobre as receitas públicas, estaremos também respondendo e desenvolvendo as questões. Obviamente, procurei colocar mais abordagens técnicas e questões que estão sendo constituídas e trabalhadas dentro dos exames de suficiência e também dentro dos concursos públicos. Obrigado e até a próxima aula.